Bom dia, jovens. Vou trazer aqui para vocês agora uma introdução da apostila 2, né? Eu fiz isso já com os outros anos, já trouxe aí para eles uma primeira aula sobre os próximos capítulos da apostila e vou explicar como serão os conteúdos, como a gente vai trabalhar isso ao longo do trimestre, né? Eu vou manter mais ou menos a mesma lógica do trimestre passado. A gente vai fazer uma prova 1 com um trabalho, uma prova 2 também com um trabalho, a prova 3 com base nas questões já trabalhadas na prova 1 e 2. E aí eu vou passar para vocês em dois vídeos. Nesse primeiro seria os conteúdos da prova 1, de uma forma resumida, né? Só para a gente ter noção do que vai ser trabalhado durante o trimestre, pelo menos até a primeira prova. E no segundo vídeo também, de uma forma resumida, o que vai ser trabalhado na segunda parte do trimestre para a prova 2 e para o trabalho 2, tá bom? Então, nesse primeiro vídeo, a ideia é apresentar os dois primeiros capítulos da apostila 2, o capítulo 6 e o capítulo 7, tá bom? Essa apostila ela vai falar um pouco sobre a geografia física, então a gente vai ver um pouco mais sobre as camadas internas da Terra, né, os tipos de solo, os tipos de rocha, depois vamos falar um pouco sobre hidrosfera, atmosfera e vegetação, né? Vamos falar aí basicamente sobre todos os componentes mais básicos da geografia física. Num primeiro momento a gente trabalhou muito a parte humana, né? A parte de demografia, lá na primeira apostila de demografia, de conceitos e tudo mais. Agora a gente vai para uma parte mais de geografia física, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui para vocês, ó, mostrando aí o capítulo 6, né? Nesse primeiro vídeo a gente vai falar sobre o 6 e o 7, tá bom? Então, o capítulo 6, ele vai trabalhar esse tema aí, ó, por dentro da Terra, tá certo? Então, vamos lá, ó. O primeiro capítulo, ele vai trazer pra gente uma coisa que a gente já viu, que eu já trouxe para vocês num outro momento aí nos slides, né, que são as camadas da Terra. Então, você já tem aí um conhecimentozinho sobre esse conteúdo, né? A gente pode passar por ele de uma forma mais rapidinha, certo? Porque ele já foi trabalhado. Então, as camadas da Terra que a gente já conhece são essas aí, ó. Crosta terrestre, né? Em alguns lugares ela pode aparecer como litosfera, a astenosfera, que seria uma camada inferior, né, entre a crosta e o manto, a divisão do manto em manto superior e manto inferior, e a divisão do núcleo, né, que é a parte mais interna da Terra, em núcleo interno e núcleo externo, tá certo? Vai aparecer aí para vocês também na apostila, gente, uma outra definiçãozinha, um outro conceito, um outro fenômeno que a geografia estuda, que são as correntes de convecção do manto, né? O manto superior e o manto inferior, eles não são parados, eles não ficam sem movimento, eles têm um movimento, né? De subida e descida, ou seja, uma parte mais quente sobe, né? Ela aquece lá no perto do núcleo, perde densidade e sobe. Ela fica perto da astenosfera, fica mais friazinha, né? Perde calor, na verdade não fica fria, mas ela perde calor, ganha densidade e desce. Aí ela fica nesse ciclo infinito. Sobe porque está quente, resfria, desce, sobe porque está quente, resfria lá perto da astenosfera, desce, né? Perto do núcleo ela aquece, o que é mais quente tende a subir, né? Vapor de água, a própria água quente também, né? Ela tende a ficar mais na superfície. Então, o manto é a mesma coisa. Um manto que aquece lá perto do núcleo, ele perde densidade e sobe. Toca na astenosfera, que é essa camada aqui mais superior, perde calor, ganha densidade e desce. Eu vou explicar para vocês com mais tempo lá na próxima aula, mas é só para a gente apresentar esse conteúdo, né? Isso é um resumo do que a gente vai ver ainda, não é o conteúdo todo, tá bom? Então não se assustem. Então, onde acontece a corrente de convecção do manto? No manto, né? Entre o manto superior e o manto inferior, tá certo? E aí também a gente vai falar sobre as descontinuidades, que são o quê? Espaços entre uma camada e outra. Né? Você tem, dentro da crosta terrestre, você tem uma descontinuidade, né? Uma parte que separa a crosta terrestre em duas, né? Depois, entre a crosta e o manto, você tem mais uma, entre o manto superior e o manto inferior, mais uma, e assim sucessivamente. Então, cada espacinho, cada camada dessas, ela tem uma descontinuidade, né? São essas aí, ó. A descontinuidade de Conrad, de Mohorovic, de Repete, de Gutenberg e de Lehmann. São
5 descontinuidades, então, certo? Entre essas camadas aí que estão listadas acima, aqui, ó, tá certo? Então é o seguinte, essa aí é a primeira parte que a gente vai ver no capítulo 6, né? As camadas da Terra, como elas se movimentam, né? Como as correntes de convecção do manto se movimentam, essa questão de estar mais quente ou perder calor, de ganhar calor ou perder calor, e também falar um pouco sobre as descontinuidades. Esse assunto das descontinuidades provavelmente não vai aparecer na apostila, mas eu sempre gosto de trazer, porque ele aparece em alguns textos, aparece em alguns exercícios, então é legal a gente ter contato com esse conteúdo já no início, para saber onde se localizam, né? Então, essa primeira parte aí das camadas da Terra, crosta, astenosfera, manto superior, manto inferior, núcleo interno e núcleo externo, as correntes de convecção do manto e as descontinuidades dessas camadas que a gente vai ver também em sequência, tá certo? Essa aí é a primeira parte do conteúdo que vocês já viram uma boa parte deles, então vai estar bem tranquilo para a gente trabalhar. O segundo momento aí, pessoal, ele vai pegar esse gancho das correntes de convecção do manto, né, esse movimento que existe dentro da Terra, e vai lançar duas teorias para a gente, né? Uma teoria que é bastante antiga, né? Por muito tempo ela foi desacreditada, que é a teoria da deriva continental. Esse autor aí dessa teoria, o Alfred Wegener, ele diz que todos os continentes, em algum momento, eram um único continente, né? Eles foram se distanciando um do outro, foram se movimentando e se distanciando um do outro, justamente por esse movimento de convecção do manto, né? Ele empurrava a litosfera, essas placas da litosfera, que são as placas tectônicas, distantes umas das outras, né? E foi formando os continentes separados. Mas no início lá, quando eram só um continente, todos esses continentes que a gente tem hoje, né? América, Ásia, África, Europa, Oceania, a Antártida, né? Todos esses que já existem hoje bem separadinhos, antes formavam um único continente, que era esse aqui, ó, o Pangeia, continente único, tá certo? Em compensação, já que não existiam continentes separados, também não existiam os oceanos separados. Se não existiam os oceanos separados, esse oceano único era chamado de Pantalassa, tá aqui, ó. Né? Então, o continente único era a Pangeia, o oceano único, a Pantalassa. Quando a Pangeia começou a se dividir, né, a primeira divisão que ocorreu dividiu a Pangeia em duas, a Laurásia e a Gondwana. Isso aí também a gente vai ver, né, na apostila, vai aparecer como é que foram formadas, quanto tempo isso levou, tá certo? Mas aí eu estou apresentando para vocês esse resumo, que é sobre a teoria da deriva continental, elaborada por esse Alfred Wegener, que dizia que existia um continente único e um oceano único. O continente único, a Pangeia, o oceano único, a Pantalassa. Quando a Pangeia é dividida, né, ela se torna Laurásia e Gondwana. Não está aqui para vocês, mas entre a Laurásia e a Gondwana surge o primeiro mar, que é o Mar de Tétis, né? A partir dessa divisão aí da Pangeia, a Laurásia e a Gondwana, no meio delas surge o Mar de Tétis. Vou colocar aí no próximo slide, quando a gente tiver o conteúdo mais completinho, tá bom? Mas só para lembrar aí para vocês também que pode aparecer esse conteúdo. Vamos lá. Além desse conteúdo da deriva continental, né, que era uma teoria que demorou muitos anos para ser confirmada, as pessoas não acreditavam, né? Como assim? Os continentes antes eram uma coisa só, isso demorou muito tempo. O Alfred Wegener chegou a morrer sem ter essa teoria comprovada, né? Mas essa teoria acabou sendo comprovada cientificamente, né? Esses movimentos internos da Terra lá, da convecção do manto, foram comprovados cientificamente, né? E a teoria da deriva continental foi verificada, foi comprovada, e também surgiu a teoria da tectônica de placas, né? Que é uma complementação da deriva continental. O que eram os continentes antes, quando eles eram um só? Né? Por que eles quebraram? Por que eles racharam? Por que eles se dividiram? Porque, na verdade, toda a litosfera, toda a crosta terrestre é composta por placas tectônicas. São pedaços, né? Como se fosse um grande quebra-cabeça. Então, a Pangeia era o quebra-cabeça juntinho, e esse quebra-cabeça ele vai se separando em grandes peças. Essas grandes peças são os continentes. Esses continentes, cada um, ou uma parte deles, né, estão dentro das placas tectônicas. Né? Cada parte ali são várias placas tectônicas que juntas formam a crosta terrestre.
E essa teoria da placa tectônica, de que a gente vive aí dentro ou em cima de uma crosta que é composta em pedaços, né, foi elaborada por esses dois cientistas aí, o Hess e o Dietz, né, que são americanos, e eles diziam que as placas tinham 3 tipos de movimento. Esse distanciamento, esse movimento das placas tectônicas, esses pedaços da crosta terrestre, eles tinham 3 tipos de movimento. Movimento divergente, as placas iam se afastando uma da outra, né? Iam se afastando, estamos aqui, elas vão se afastando. Quando, por exemplo, a Pangeia se dividiu em duas, né, a Laurásia e a Gondwana, qual que foi o primeiro movimento? O movimento, com milhões de anos se passando, pode ser que uma placa se choque com a outra, né? Pode ser que uma placa tenha um movimento de choque. Quando elas se chocam uma com a outra, né, a gente chama de movimento convergente. Então, divergente, convergente, certo? Divergente quer dizer afastamento, convergente quer dizer choque ou aproximação. E o movimento convergente, ele pode causar 2 tipos de resultados, né? Ele pode causar isso, que a gente chama de sorgimento, a terra, as bordas, né? O pedaço da terra, ele é levantado ou rebaixado. As bordas podem fazer isso aqui, ó, né? Então, pode soerguer ou pode subsidir, tá? Ou pode acontecer o seguinte, uma placa dobra a outra e entra por baixo. Então, a placa que dobra sofre um dobramento e a placa que entra por baixo sofre uma subducção. Então, pode acontecer soerguimento, subsidência ou uma placa dobra e a outra entra por baixo, né? Dobramento, subducção, tá certo? Vou mostrar isso aí para vocês em imagens, tá? Não se preocupem. Eu só estou apresentando aí um resumo para a gente ter essa primeira apresentação que seria feita em sala de aula, né? Quando vocês pegassem essa apostila em mãos, tá certo? Só para a gente ter noção do que vai ser trabalhado no trimestre, tá bom? Então, do movimento convergente de choque, pode acontecer essas duas coisas. Soerguer ou subsidir, né? Dobrar e subducção, a outra entrar por baixo, certo? E o movimento transformante, que não é nem de afastamento e nem de choque. As placas, elas se deslizam lateralmente, elas ficam raspando uma na outra, né? Geralmente elas não estão no movimento de choque ou afastamento, elas estão no movimento alinhado e elas ficam no atrito ali, ó, dando uma raspadinha uma na outra. Esse movimento de deslizamento lateral, né, esse que não é nem divergente e nem convergente, a gente chama de movimento transformante, tá bom? Então, divergente afasta, convergente aproxima, transformante é aquela roçadinha lateral, aquele deslizamento lateral de uma placa na outra, tá bom? Então é isso, né? Esses são os movimentos tectônicos da teoria da tectônica de placas. Esses aí são os 3 movimentos que o Hess e o Dietz descobriram, né? Que vão explicar o porquê que antes os continentes eram um só, a Pangeia, que diz lá nessa teoria aqui, ó, a teoria da deriva continental. A teoria da deriva continental diz que todos os continentes antes eram um só. A teoria da tectônica de placas explica o movimento de separação ou de choque dessas placas continentais aí, tá bom? Vamos lá para o próximo slide, que vai explicar um pouquinho das forças, né, que são resultantes desses movimentos aí, dessas ações dentro da Terra, né, dos movimentos de convecção do manto, dos movimentos tectônicos, né? O que acontece dentro da Terra, o que acontece como resultado desse movimento interno. Esses movimentos, a gente chama essas forças, né, a gente chama de agentes internos do relevo. São forças que a Terra tem, que vêm de dentro da Terra e que ajudam a formar o relevo. Né? Ó, tá ali, ó, agentes internos do relevo, agentes formadores do relevo ou agentes endógenos. Endo quer dizer dentro, genos quer dizer de origem, né? Então, a origem interna. Endógenos, agentes formadores, agentes internos ou agentes endógenos. São 2 agentes endógenos. O tectonismo, que são esses movimentos, né? Afastamento, choque ou deslizamento lateral, que a gente já viu ali nesse outro slide aqui, ó, né? A tectônica das placas, esse é o tectonismo, ou seja,
choque, afastamento ou deslizamento lateral, tá bom? Esses movimentos tectônicos, eles podem causar terremoto, né? Se uma placa se movimenta, é claro que ela vai tremer. É igual você arrastar qualquer coisa no chão, né? Ela tem um resultado de vibrar. A placa tectônica é a mesma coisa. Quando ela se movimenta com muita força, né? Ela acumula essa força e se move, ela vai causar um movimento, né? Um tremor. Esse tremor a gente chama de abalo sísmico, tá bom? O abalo sísmico, ou seja, esse movimento, esse tremor da placa tectônica quando ela se move, né? A gente pode medir de duas formas. Ou seja, o terremoto, né, a gente pode medir de duas formas. Pela escala Richter, que é uma escala de força, quanto mais alto na escala Richter, mais força esse terremoto tem, né? Mais poder de destruição esse terremoto tem. Ou a escala de Mercalli, que é o dano material que esse terremoto causou no lugar, né? A escala Richter é uma escala de força física. A escala de Mercalli é uma escala de dano qualitativo, né? Por exemplo, um terremoto de escala 7, vamos supor, um terremoto forte, de escala 7 Richter no Japão, e um terremoto de escala 7 Richter no Haiti, lá na América Central, que é um país bem pobre, podem ter escalas de mercado diferentes. Por quê? Porque no Japão o pessoal tem mais preparo tecnológico, tem mais infraestrutura para suportar terremotos. No Haiti, que é um país pobre, provavelmente não. Então, a mesma força de terremoto pode causar muito mais dano no Haiti do que no Japão. Ou seja, a escala de Mercalli no Haiti vai ser muito mais alta, o dano que ela vai causar no Haiti vai ser muito mais alta do que no Japão, tá certo? A mesma escala Richter pode ter como consequências diferentes graus de escala de Mercalli. Ela pode destruir uma cidade inteira no Haiti e pode destruir só algumas coisas no Japão, porque lá você tem mais preparo, né, mais infraestrutura para lidar com o problema. E aí a gente tem também dois outros conceitos ali que tem a ver com o abalo sísmico, que é o ponto interno onde esse tremor começa, né, onde a força começa, como se você fosse pensar em uma mina terrestre, né, a origem da explosão, da força dela, lá dentro da Terra quando ela está enterrada, e o impacto disso na superfície, né? Então você tem o centro da força do terremoto, que está lá dentro da Terra, né? E como isso é sentido na superfície, que é onde a gente está, onde a gente vai ver a Terra tremer. O centro do movimento do terremoto a gente chama de hipocentro, está lá dentro, hipocentro. E na superfície, quando a gente sente ele aqui na Terra, né, que nada mais é do que uma linha reta a partir do hipocentro, como se a gente estivesse olhando aqui do hipocentro lá para cima, falar, ó, vai pegar lá na superfície, né? Então, onde você coloca ali uma linha reta a partir do hipocentro lá no meio da placa tectônica, na superfície a gente chama de epicentro. Então, hipocentro é o centro do terremoto, né, dentro da superfície. Epicentro é lá onde a gente vive, na superfície terrestre, tá certo? É onde o terremoto é sentido com mais força, tá bom? E além dos movimentos de placas tectônicas, né, que vão causar terremotos, a gente tem o vulcanismo, porque às vezes uma placa tectônica pode criar um vulcão, né? Um movimento de placa tectônica pode criar um vulcão. A lava que está ali dentro, o magma que está dentro da Terra, né, lá dentro do manto, é o que sai nos vulcões. Então, por exemplo, se você tem um espaço para que esse manto chegue na superfície, você tem uma erupção vulcânica, né? Esse magma está numa certa pressão, quando abre um buraco, quando abre uma fresta, ele é expelido ali para a superfície e você tem uma erupção vulcânica. Isso a gente chama de vulcanismo, né? O vulcanismo vai criar, por exemplo, rochas, vai criar uma série de fenômenos, né, externos, tá bom? Por conta dessa projeção, desse lançamento de magma, de lava vulcânica na superfície. Vão criar rochas novas, vai modificar a superfície, pode modificar até o clima do local, dependendo se for uma erupção muito grande, né? Lembra lá que eu expliquei para vocês que na origem do planeta Terra,
o planeta Terra era só vulcões, né, e que eles foram se resfriando, aquele magma terrestre foi se resfriando até formar a crosta terrestre, o vulcanismo hoje ele tem um menor grau. Claro, a gente não tem vulcões para todo lado, né? Mas ainda existe. Esses movimentos de placas, esse movimento da Terra, ela permite que uma vez ou outra possa surgir um vulcão ou que um vulcão entre em erupção, porque as placas dão uma aliviada e ele vaza o magma, né? Então você tem duas forças internas na Terra. Movimento de placas que podem causar terremotos e vulcanismo, ou seja, a saída do magma lá do centro da Terra para a superfície, tá bom? Então, terminamos aí, ó, o capítulo 6, né? Falamos bem pouca coisa, falamos só das camadas internas da Terra, que vocês já sabem, dos movimentos dentro do manto, né? O movimento de convecção do manto, as duas teorias, teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas, e dos agentes internos, né? Os agentes internos do relevo, agentes formadores do relevo. Tectonismo, que são esses movimentos de placa, afastamento e choque, e vulcanismo, que é erupção vulcânica, né? A ação dos vulcões para formar, para transformar, para criar relevo, para transformar a Terra, tá bom? No capítulo 7, galera, a gente vai falar um pouco mais especificamente da litosfera, né? Da camada superficial, não mais do manto, não mais desse movimento lá e como ele interfere na superfície, mas vamos falar da litosfera em si, o que tem nela, do que é composta essa litosfera ou essa crosta terrestre. Então vamos lá. Bom lembrar que na superfície terrestre a gente tem, na base dela a gente tem rochas, né? Tanto é que litosfera, a palavra litosfera significa a esfera de rochas. Lito quer dizer rocha. Então, litosfera, a esfera de rochas, né? Essa borda do planeta Terra composta por rochas. E aí a gente tem três tipos principais de rochas, né? Classificadas aí para facilitar a nossa explicação, tá bom? A gente tem a rocha magmática, que é formada justamente pela erupção do vulcão, né? Ela sai do magma, ela é resultado do resfriamento do magma, pode ser chamada também de rocha ígnea, tá bom? Ela pode ser dividida em duas, a rocha magmática ou a rocha ígnea pode ser dividida em duas. Rocha magmática extrusiva, quando ela sai do vulcão, quando ela é expelida lá, sai aquela lava escorrendo, assim, bem laranja, bem fosforescente, coisa parece é bonito, né? Mas é perigoso, né? Então, a explosão vulcânica, quando ela sai e percorre a superfície, essa lava que vai resfriar vai formar uma rocha magmática extrusiva ou rocha magmática vulcânica ou rocha ígnea extrusiva ou rocha ígnea vulcânica. Tem vários nomes, vou trazer para vocês nos próximos slides também. Um exemplo de rocha magmática extrusiva é o basalto. O basalto é aquela pedrinha escura, bem preta, que a gente coloca, que quando a gente vai fazer um asfalto, por exemplo, é aquela pedrinha preta, né, que fica ali no asfalto, uma pedrinha bem escurinha, bem preta, que fica no asfalto. Ela é usada para fazer asfalto, né, junto com outros elementos, né, mas é o exemplo mais prático que a gente tem aí. A rocha magmática intrusiva ou rocha plutônica é a lava do vulcão que, quando é expelida lá do manto, ela não sai para a superfície, ela fica dentro das rochas, ela não consegue chegar na superfície, ela perde força, né? Ela entra nos vãos ali da crosta terrestre, mas ela não sai para a superfície, ela fica dentro, por isso que é intrusiva, ela está interna, né? Um exemplo de rocha magmática intrusiva é o granito. Granito, que nessas casas mais novas, nessas casas mais atuais, o pessoal usa para colocar na soleira da porta, né? Você pega ali a parte de baixo da porta, né, onde você entra, geralmente o pessoal coloca uma reguinha de granito ali para deixar bonito, né? É esteticamente agradável, né? Nos próximos slides, quando tiver a imagem, eu vou colocar ali uma imagem de granito para a gente ver como é que é, né? Se você quiser jogar no Google aí para ver como é que é também, fica à vontade. Mas é um exemplo aí bem prático de rocha magmática intrusiva, tá certo? Outro tipo de rocha que a gente tem também, além da magmática, é a rocha sedimentar, né? A rocha sedimentar, ela é formada através da pressão da colagem, da junção, do grude de
sedimentos de outras rochas, né? A rocha ela tende, com o tempo, a se fragmentar. Qualquer rocha que seja uma rocha magmática, seja uma rocha sedimentar, ou até a metamórfica, que eu vou falar aí depois. Ela gasta com o tempo, né? Chove, o vento bate, raspa outras coisas nela, o homem vai lá e explode aquela rocha com uma dinamite. A rocha ela se desgasta, seja qual for. E ela forma fragmentos muito pequenininhos que a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos tendem a se movimentar de uma parte mais alta para uma parte mais baixa, né? Geralmente uma planície, uma parte mais sem muito relevo, né? E se acumulam esses sedimentos ali, e com alguns milhões de anos, esses sedimentos eles vão se acumulando, se acumulando, se acumulando. Chega uma hora que eles têm peso, né? A superfície ela pressiona esses sedimentos e eles vão colar um no outro, né? Vão formar uma rocha nova, uma rocha sedimentar. Tem todo um processo, né? Físico, tem todo um processo natural para isso acontecer, né? Como é que a rocha antes se desgasta? Ela sofre intemperismo, né? Ela vai se desgastando. Esse desgaste a gente chama de intemperismo. Como ela se movimenta? A gente chama de erosão, né? Vem o vento, vem a água, vem a chuva e movimenta aqueles sedimentos, tira ele do lugar de origem dele e leva ele para outro lugar. Erosão. Depois, quando é que ele se acumula num lugar? A gente chama de deposição. Então, ele primeiro sofre intemperismo, depois erosão, depois deposição, e aí sim ele sofre a sedimentação, né? Ele vai colar um no outro. Esse processo de sedimentação, essa cola que acontece dos sedimentos, a gente chama de diagênese, né? Que é a junção de sedimentos para formar uma nova rocha, né? Exemplo aí, ó, o calcário ou o arenito, né? Claro que a rocha sedimentar ela é muito mais frágil do que uma rocha magmática ou uma rocha metamórfica, galera, né? Tá falando que é uma rocha muito mais frágil. Se você, por exemplo, pegar um basalto grande e jogar ele de 1 metro de altura, ele não vai quebrar. Raramente ele quebra. Se você pegar um arenito e jogar ele de uma certa altura, com certeza ele vai esfarelar, porque ele é formado de sedimentos, né? Ele tem uma fragilidade muito maior, tá certo? Por último, a rocha metamórfica, né? São rochas que podem ser qualquer uma delas anteriores, pode ser uma rocha magmática, pode ser uma rocha sedimentar, ou até uma rocha já metamórfica, que, pelo movimento das placas tectônicas que eu expliquei lá atrás, ela vai ser empurrada da superfície, ou de onde ela estiver, para uma parte muito interna da Terra. Ela vai chegar quase perto do magma, lá da astenosfera. E quando ela chega perto dessa camada muito quente lá do interior da Terra, né, ela vai sofrer um fenômeno físico e químico de alta pressão e alta temperatura. Ela tem toda a camada superior, né, toda uma placa tectônica empurrando ela, pressionando ela, e um calor lá embaixo também, alterando muito a temperatura dela, e essa rocha vai sofrer um metamorfismo. Ela vai ser transformada, as suas propriedades físicas e químicas, em outra rocha, né? Então, a rocha metamórfica é uma rocha que já existe, mas foi carregada, foi movimentada muito para dentro da superfície, né? Quase lá dentro do magma, e ela sofre um metamorfismo, né? Um exemplo de rocha metamórfica é o mármore. Mármore ele é usado muito para fazer pia, né? Pia de banheiro, esses banheiros mais chiques, pia de cozinha, pia de ou até ornamentos de piscina, né? O pessoal usa para várias coisas, né? Estátua de mármore também tem, né? Então você tem o mármore como exemplo mais conhecido de rocha metamórfica, tá certo? Vamos lá para o próximo ali, ó. Além das rochas, galera, a gente tem também como explicar ou como entender a litosfera ou a crosta terrestre por camadas, por faixas, né? Por quê? A crosta terrestre ela não é só feita de rocha, né? Você tem terra, você tem areia, você tem argila, você tem matéria orgânica, você tem casca de árvore, você tem folha seca, você tem osso de dinossauro, você tem petróleo, você tem carvão, você tem um monte de coisa ali, né, em camadas nessa superfície terrestre. E aí a gente tem uma classificação dessas camadas conforme o que ela apresenta, né? Onde a gente pisa, geralmente, onde a gente vive aí, a gente está pisando e vivendo no horizonte O. Por que o horizonte O? Ele é composto por terra e
muita matéria orgânica, né? Você vai achar fácil raízes, galhos de árvores, folha seca, uma minhoquinha, né? Tá plantado alguma coisa ali, então você vai ter muita matéria orgânica nessa primeira camada, que é o horizonte O. Depois vem o horizonte A. Ele tem também muita matéria orgânica, mas você já consegue ver alguns minerais, né? Você já consegue ter ali carvão, você já vai ver um pouco de rochas, né? Uns fragmentos de rocha. Depois da camada A vem a camada B. Já não tem tanta matéria orgânica, ela é uma camada mais dura, né? Menos permeável, e vai ter muito mais mineral, né? O pessoal que cava algumas minas aí para explorar recursos minerais, geralmente chega no horizonte B, tá certo? No horizonte C, ele já vai ter praticamente nada de matéria orgânica, né? Absolutamente nada de matéria orgânica, alguns fragmentos minerais, mas você já vai ver resquícios do que a gente chama de rocha matriz. É uma rocha que está lá na base da placa tectônica. Ela é o final, né, da nossa superfície terrestre, da nossa crosta terrestre. É a rocha matriz. Então, no horizonte C, você já vai ver alguns fragmentos dessa rocha matriz ali que foram se dissolvendo ao longo de milhares, milhões de anos. Né? E no horizonte R de rocha, vem a rocha matriz, que é essa rocha aí que sustenta, né, a base das placas tectônicas, ela que bate lá e forma o terremoto, né? Ela que é a sustentação ali que boia, né, dentro ou por cima da astenosfera e que se movimenta com o movimento do manto. Então, horizonte O de matéria orgânica, por isso O, vem de orgânico. Horizonte O, depois ABC, né, onde ele perde quantidade de matéria orgânica, ganha minerais, e no C ele tem resquícios da rocha matriz, e no horizonte R de rocha matriz, a gente tem a rocha matriz básica. Né? Não é difícil não. Vou mostrar depois para vocês aí no próximo slide o esqueminha para vocês darem uma olhada, tá certo? Olha aí, ó. Além das camadas do solo, a gente tem os tipos de solo pela composição dele, ó. Argiloso é um solo que tem bastante argila. Um solo que tem bastante argila, ele é pouco permeável, né? Dependendo da composição dessa camada, se ela for muito argilosa, ela é pouco permeável. A terra não consegue absorver muito água, por exemplo. Um solo arenoso, ele é bastante permeável. Essa água passa muito rapidamente por esse solo, tá certo? O solo argiloso, ele é mais fértil. Por quê? Porque como ele consegue reter a água, essa água vai ser absorvida pelos vegetais, pelas plantas, né? Ela vai dar vida para o solo. O arenoso não, essa água passa direto, né? Vai lá para o lençol freático, vai lá para uma reserva interna de água, então esse solo acaba sendo um solo pouco fértil. Solo umífero ou solo humoso é um solo que tem muita matéria orgânica, é um solo geralmente escuro, né? Preto, roxo, ou um vermelho mais puxado quase para um roxo, né? O solo argiloso é vermelho, o solo arenoso é amarelo ou branco, né? Um branco amarelado assim. O umífero, ele é preto, roxo, marrom bem forte, né? E o solo calcário, ele é um solo branco, um solo amarelo mais claro, né? É um solo composto por sedimentos de rochas de calcário, né? Ele é um solo mais seco, mais ácido, né? Não tem tanta fertilidade, na verdade ele tem pouquíssima fertilidade, ao contrário do solo umífero, que tem muita matéria orgânica, que é poroso, né? Ele vai absorver muita água, vai dar vida para esse solo e é muito fértil. Qualquer planta que você colocar ali vai nascer com facilidade, tá certo? Eu vou trazer para vocês também depois um esqueminha aí desses tipos de solo. Olha só. Além do que a gente já viu lá atrás, né, no capítulo 6, sobre os agentes internos, aqueles que vêm de dentro da Terra e que podem formar a Terra, né, formar o relevo, formar as rochas e tudo mais, a gente tem agentes externos. São forças da natureza também, só que elas acontecem na superfície. O que tem na superfície que são forças da natureza, gente? Ó, vento, chuva, o próprio homem, né? As reações químicas que podem acontecer nas rochas, né? Cai um pouco de água, essa rocha tem algum elemento ali que reage com a água. Então, geralmente é chuva, vento, né? Neve e o homem. Né? A neve pode alterar a temperatura e também pode dar alguma reação. Então, você tem elementos externos da Terra, né? Que vão modelar, não vão criar. Eles vão
transformar, vão tirar o que era aí e vão transformar em outra coisa, vão modelar a Terra. Por exemplo, tem um vulcão lá, formou uma montanha. É um agente interno, formador. Formou lá um vulcão, formou uma montanha. Esse vulcão, essa montanha, depois de alguns milhões de anos, ela vai sendo modelada. Modelada como? Pela chuva, pelos ventos, pela neve, né? Pelos efeitos da superfície. Ela vai perder tamanho, ela vai gerar sedimentos, né? Ela vai se desgastar, né? Ela vai se transformar num morro, pode se transformar depois num planalto, e assim sucessivamente. Então, os agentes externos, eles modelam a superfície, tá bom? Lá, ó, agentes modeladores, agentes externos ou exógenos. Exo quer dizer para fora, endo quer dizer para dentro, a gente já viu lá que são os internos, exo quer dizer para fora, né? As origens externas que vão modelar esse relevo, tá bom? E aí a gente consegue classificar essas forças em duas forças principais. A erosão, né? A erosão que vai tirar essas massas, né? Tirar esses sedimentos de um lugar e levar para outro, né? Pode acontecer através da força do vento. O vento vai empurrar a poeira, vai empurrar os grãozinhos de solo, de rocha, né? Para outros lugares. A água pode ser por um rio, pode ser por chuva, pode ser por onda do mar, ou pode ser também por derretimento de gelo, né? O gelo, ele quebra ali alguns fragmentos e quando ele derrete, ele se movimenta, ele pode levar embora esses sedimentos também. Ou pela força do homem, né? Um agente antrópico. A força do homem pode também erodir, transformar, né? Levar os sedimentos de um lugar para outro. E o intemperismo, que é o desgaste, né? Lembrando que intemperismo e erosão, eles acontecem praticamente juntos. Alguma coisa desgasta, depois movimenta esses sedimentos de um lugar para outro. E a gente tem 3 tipos de intemperismo, pessoal. Intemperismo físico, que geralmente vem da alteração de uma temperatura, né? Fica muito quente ou fica muito frio, e aí essa rocha ela pode rachar, né? Pode quebrar por essa alteração de temperatura, isso é normal, né? Um temperismo químico, que também é muito normal, que são os elementos dessa rocha reagindo com a água que infiltra nela, ela vai se desgastar, né? E intemperismo biológico, que são as forças das raízes, né? As raízes vão entrando nas rachadurinhas ali e podem quebrar essa rocha com o tempo, ou alguns organismos, alguns fungos ou bactérias também, que podem decompor essas rochas, né? Podem causar um intemperismo biológico nessas rochas, para que depois elas sofram erosão e sejam levadas para outros lugares. Tá certo? Mais uma parte aí, pessoal, que vai falar dessas formas do relevo, pensando nos nomes genéricos, nos nomes das estruturas que existem, tá? São 3 estruturas que a gente vai estudar aí, estruturas geológicas. Que nada mais é do que um nome para o fenômeno que forma as montanhas, para o fenômeno que forma os planaltos e para o fenômeno que forma as planícies, tá bom? Escudo cristalino nada mais é do que uma forma de explicar a formação dos planaltos, né? Vou pegar aqui do de baixo, que é o primeiro. Tá lá um movimento convergente, formou uma montanha. Essa formação de uma montanha, do surgimento lá que eu expliquei para vocês, ela vai causar um dobramento moderno, né? Então, o primeiro relevo de todos, o mais novo, o mais recente, aquele que está sem desgaste nenhum, é o dobramento moderno. O dobramento moderno são as montanhas. Então, tudo que for montanha no planeta, né, acima de 700 metros, ela foi formada ou pelo tectonismo ou pelo vulcanismo recente, né? Está pouco desgastada, tá bom? São os relevos mais recentes da Terra. Eles começam a se desgastar, vai alguns milhões de anos, vai se desgastando, vai sofrendo temperismo e erosão, e aí formam os escudos cristalinos, que são os planaltos, né? Eles vão, tá aqui do altão, ele vai desgastando, vira um planalto, tá mais baixinho, né? Que são as serras, as chapadas, os morros, né? Que podem ser formados por vários tipos de rocha, tá bom? Pode ser formado por rocha magmática, pode ser formado por rocha metamórfica, e geralmente dentro desses planaltos, né, desses escudos cristalinos, tem vestígios de minerais, né? Você tem ali toda aquela composição do magma que ficou lá, a rocha plutônica, a rocha intrusiva, vai ter mineral lá dentro, né? Para poder ser explorado pelo homem, tá certo? Então, geralmente nos escudos cristalinos, nos planaltos, é onde você tem recursos minerais, tá bom? Claro que também vai ter nos dobramentos modernos,
mas está mais profundo, tá? Vai ser mais difícil de extrair. Nos escudos cristalinos, como está mais desgastado, fica mais fácil, tá bom? E, por último, as bacias sedimentares, que são as partes mais embaixo do relevo, né? As partes mais na superfície, em altitudes pequenas. Por quê? Porque elas recebem os sedimentos que vêm da montanha, que vêm do planalto, por isso, bacia sedimentar. Ela é a parte mais baixa, e tudo que vier com a chuva, com o vento carregado dos relevos mais altos, vai se sedimentar, vai se acumular naquele lugar. Por isso, bacia sedimentar. O que a gente vê nessas bacias sedimentares? Ou as planícies, ou as depressões relativas absolutas. Vou explicar também para vocês a diferença depois, né? Planície, depressão relativa ou absoluta são as partes mais baixas do relevo. Geralmente, nessas áreas, a gente vai ter combustíveis fósseis, vai ter elementos minerais que têm muita matéria orgânica para existir, né? O carvão mineral, o petróleo e o gás natural são os exemplos mais conhecidos, tá bom? Urânio, tem outros minerais aí, mas os mais conhecidos são os combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, petróleo e gás natural. Geralmente você encontra esses 3 tipos de recursos nas bacias sedimentares, tá bom? Vamos lá para o próximo. Tem um conteúdo aí, pessoal, que fala do relevo oceânico. Eu vou trabalhar ele de uma forma bem introdutóriazinha, né? Que vai mostrar aí na apostila de vocês esse esquema. Como é que ele é dividido? Ó? Ele é dividido na primeira parte, a parte do contato do oceano com o continente. É a plataforma continental. Então, sai do continente, né? Quando começa o mar ali, plataforma continental. Vai chegar uma hora que termina a plataforma continental e tem uma queda, né? Que vira o oceano profundo. Essa queda a gente chama de talude oceânico. Então, sai da plataforma continental uma queda, talude oceânico. Lá embaixo, no fundo mesmo do oceano, a gente tem uma planície abissal, né? Como se fosse o chão do oceano, tá certo? No oceano também tem algumas placas tectônicas. Quando essas placas tectônicas se encontram ali no fundo do oceano, o espacinho entre elas a gente chama de fossa oceânica. Então, se tem uma placa tectônica perto da outra ali, seja batendo, ou seja se afastando, ou seja raspando uma na outra, esse espacinho entre uma e outra a gente chama de fossa oceânica. E quando uma placa também forma ali um relevo, né, forma uma montanha embaixo do oceano, a gente tem uma cordilheira oceânica, uma montanha dentro do mar, tá bom? Também pode acontecer. Vamos lá. Falando agora do relevo na superfície, né? Relevo ou altimetria, a capacidade de de levantar informações da altitude do relevo, da altura, né? De como ele se comporta, se ele vai ser muito alto, se ele vai ser muito baixo, se ele vai subir rápido, se ele vai subir devagar, né? Tem duas formas que a geografia utiliza para representar o relevo. Curvas de níveis, como se a gente colocasse o relevo em camadas, né? Você mede ali, esse aqui tem 10 metros, então você vai fazer todo o relevo que tem 10 metros como se fosse um círculo. Esse aqui tem 20 metros, aí você faz um círculo e mede o nível de 20 metros, e assim sucessivamente. Ou um perfil topográfico, como se você visse, se você descolasse, né? Passasse um corte no relevo, e você visse ele de frente, como se você cortasse uma montanha no meio e pegasse ela e visse ela a partir do meio. Isso é um perfil topográfico, só que você vai medir isso a longas distâncias, né? Vou trazer também para vocês depois uma imagem para explicar melhor como é a curva de nível e como é o perfil topográfico. E dentro dessa questão do relevo, galera, a gente tem uma questãozinha aí que tem a ver mais com o clima, que é o gradiente térmico, ou seja, quanto mais alto você chegar no relevo, a temperatura tende a cair, né? A cada 1000 metros que você sobe, a temperatura cai 0,6 graus Celsius. Isso a gente chama de gradiente térmico. Isso aí tem dentro da informação de relevo. Vou mostrar para vocês depois, tá bom? Por enquanto é isso, né? Esse vídeo aí já ficou bem longuinho. Eu vou terminar ele por aqui, que seria essas 2 aulas, esses 2 capítulos, o conteúdo para a prova 1, galera. O conteúdo que a gente vai trabalhar no primeiro trabalho, né, na primeira atividade. Não vou passar isso agora, tem tempo ainda, tá? Vou terminar esse vídeo aqui e aí vou gravar o segundo vídeo a partir do capítulo 8 para a gente explicar, para a gente mostrar para vocês como é que será o capítulo 8, 9 e 10 da apostila, tá bom? Então é isso, abraço, beijos e tchau, tchau!